Mas, de uma certa forma, quando a gente analisa aqui os diferentes momentos na vida de uma fêmea, a gente vê que isso começa, ou né, o impacto em cima de longevidade, em cima do retorno econômico daquela fêmea que está ali dentro do sistema, já inicia aqui ao nascimento. Então, ou seja, o peso ao nascimento da fêmea, ele vai impactar no meu desempenho reprodutivo futuro. Existe dentro né, do termo genético, tá, existe um termo que a gente chama de repetibilidade genética, tá, que é a capacidade de um determinado indivíduo repetir ou replicar uma determinada característica na progênie. Então, o que significa isso? O peso ao nascimento é um fator de repetibilidade genética. Significa que, se eu seleciono uma futura reprodutora que nasceu com baixo peso ao nascimento, essa fêmea, geneticamente, ela tem um grande potencial de replicar esse baixo peso dela ao nascimento na progênie dela também. Então, por que isso é importante? Que a maioria das vezes a gente está ali focado em variação de peso ao nascimento, uniformidade da leitegada ao nascimento, e a gente, às vezes, associa isso, muitas vezes, com um fator nutricional, uma deficiência nutricional, um fator de manejo equivocado, ou até mesmo a própria genética. Mas isso sim pode estar relacionado com o peso ao nascimento desse animal. Então, se selecionamos dentro do nosso programa genético animais com baixo peso ao nascimento, existe a possibilidade que o nosso peso dentro do sistema de produção ele seja mais baixo também. Tá? Outro aspecto relacionado com o desempenho da futura reprodutora, obviamente, é a fase de recria e reposição. Tá? Principalmente porque esse momento é fundamental para o desenvolvimento e estabelecimento da estrutura óssea desse animal. Então, se a gente erra a mão na relação proteína-energia durante essa fase de desenvolvimento dessa fêmea, há um grande risco que a minha taxa de retenção até o terceiro parto ela vai ser baixa. Hoje a gente considera como economicamente sustentável dentro de um sistema você ter uma taxa de retenção até o terceiro parto de no mínimo 70%. Ou seja, o número de marrãs inseminadas que conseguem chegar ao terceiro parto tem que bater 70%, mínimo. Se hoje estiver abaixo de 70%, o sistema está operando de forma negativa. Está errado? Porque as minhas fêmeas não estão conseguindo alcançar o potencial genético em termos de produtividade. E associado a isso, é nesse momento, principalmente ali, a partir dos 90 dias de idade, que começa o processo de diferenciação celular para o aparelho mamário. Ou seja, o aparelho mamário de uma futura reprodutora, ele começa a ser desenvolvido e estabelecido a partir dos 90 dias de idade, ou seja, acabou de sair da creche. E se eu trato essa fêmea como uma fêmea de engorda, obviamente eu vou comprometer o desenvolvimento do meu aparelho mamário. Então, ou seja, o programa de desenvolvimento da futura reprodutora, ele é totalmente diferente do programa de desenvolvimento de uma fêmea voltada para o abate. Isso é outro fator que a gente tem que considerar.